Seja bem-vindo à lição 9 da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida, onde nós veremos a primeira conjugação ativa, as noções dessa primeira conjugação ativa. Diz o Napoleão no número 56. Para que o aluno se familiarize com os casos e com a função dos casos latinos dentro de uma frase, vou nesta lição expor o indicativo presente da primeira conjugação regular latina. Como o estudo dos verbos iremos fazer mais tarde, darei aqui só o necessário para o nosso escopo. Número 57. O infinitivo da primeira conjugação latina é praticamente igual ao da primeira conjugação portuguesa. Então, em português, quando nós temos o verbo amar, em latim, nós temos o verbo amare. As formas do indicativo presente são também muito semelhantes, sendo algumas perfeitamente iguais. Vejamos. Português, amo. Latim, amo. Português, amas. Latim, amas. Português, ama. Latim, amate. Português, amamos. Latim, amamus. Português, amais. Latim, amatis. Português, amam. E latim, amante. Nota. Nos dicionários portugueses, procuramos os verbos na forma infinitiva. Ou seja, se procurarmos o verbo no dicionário em português, procuraremos por amar. Em latim, porém, vamos procurá-los na primeira pessoa do singular do indicativo do presente. Portanto, quando eu perguntar como se traduz o verbo amar em latim, o aluno deve responder amo e não amare. No vocabulário, quando regular o verbo, darei ao aluno o verbo nessa forma. E logo a seguir no infinitivo, para que ele identifique bem a conjugação. Por exemplo, vocabulário português-latim, amar, amo, amare. Vocabulário latim-português, amo, amare, amar. 58. Assim como nas declinações existe radical e desinência, também existe desinência e radical nos verbos. Muito fácil é descobrir o radical de um verbo da primeira conjugação. Basta tirar o "o" da primeira pessoa. Exemplo, amo. Am é o radical. Uma vez descoberto o radical, para conjugar o indicativo presente de todo e qualquer verbo da primeira conjugação, nada mais fácil do que acrescentar as desinências, o, as, at, amos, atis, ante, ao radical encontrado. Vejamos o exemplo da palavra pugno, pugnare. Esse verbo significa combater, lutar. Pugno, pugnas, pugnat, pugnamos, pugnatis, pugnante. 59. O latim costuma colocar o objeto direto, isto é, o acusativo, antes do verbo, coisa que se dá com outras línguas vivas e na poesia ou em frases enfáticas com o próprio português. Em português dizemos, a lua ilumina a terra. Em latim, precisamos colocar o objeto direto antes do verbo transitivo direto. Sujeito luna, objeto direto terram, verbo transitivo direto illustrate. Luna, terram, illustrate. Vice-versa, a oração latina luna, terram, illustrate não devemos traduzir em português a lua, a terra ilumina, na mesma ordem latina. Devemos colocar os termos em português como costumam ser colocados. A lua ilumina a terra, pondo o objeto direto depois do verbo. Por que essa ordem? Porque é próprio das línguas sintéticas, isto é, das línguas que possuem flexão de caso, colocar o complemento antes da palavra completada, como caso, luna, terram. Se o objeto quer
direto, quer indireto, é complemento do verbo, é claro que, em regra geral, vem antes. É assim em latim, em grego, em alemão, em russo, ou seja, nas línguas sintéticas. Muito obrigado, nos vemos na próxima correção dos exercícios da lição 9. Até lá.